Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e vamos continuar resolvendo exercícios que envolvam inequações quociente. Então aqui nós queremos determinar os valores reais que satisfaçam essa inequação aqui. 1 sobre x menos 1 tem que ser menor do que 2 sobre x menos 2. Bem, para a gente resolver isso daqui, nós vamos subtrair 2 sobre x menos 2 nos dois membros da inequação, para que no segundo membro eu tenha apenas 0. E aí eu vou poder fazer o estudo do sinal do quociente. Um erro muito comum que se comete ao se deparar com esse tipo de inequação é pensar que multiplicar ambos os membros por x menos 2 e por x menos 1 vai ser suficiente para resolver o problema. Não vai dar certo, por quê? Porque por se tratar de uma inequação, quando eu multiplico x menos 2 dos dois lados, eu não posso garantir que esse x menos 2 é sempre um valor positivo. Na verdade, nós sabemos que existem valores para x que tornam essa expressão negativa. Então, tentar usar esse artifício no caso de uma inequação não vai ser eficiente, né? Esse artifício nos ajudaria a sumir com esses denominadores. Então, vamos fazer como eu falei inicialmente. Vou subtrair o 2 sobre x menos 2 nos dois membros. E aí eu vou ter essa expressão equivalente à nossa inequação. Então, aqui eu vou multiplicar a primeira fração por x menos 2, numerador e denominador. E aqui, nosso segundo termo, eu vou multiplicar numerador e denominador por x menos 1. E aí, elas vão passar a ter o mesmo denominador, que vai ser o x menos 1 vezes o x menos 2. Então, nós teremos x menos 2 vezes 1, que é o x menos 2, menos 2 vezes x menos 1. Então, vai ficar menos 2 vezes x menos 2x, menos 2 vezes menos 1, mais 2. E aqui precisa ser menor do que 0. Então, aqui no numerador, eu posso cancelar o menos 2 com o mais 2. X menos 2x, eu vou ter menos x dividido por x menos 1 vezes x menos 2. E isso tem que ser menor do que 0. Bem, então aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou considerar três funções. A função f de x vai ser igual à função menos x. Então, aqui eu vou colocar a função f de x igual a menos x. Bem, nós sabemos que a raiz dessa função é o 0. Repara que o coeficiente angular é menos 1, ou seja, nossa função ela vai ser uma função decrescente. Então, se aqui eu tenho o 0 no eixo x, um esboço do seu gráfico é essa reta aqui, né? Então, nós sabemos que a função f é positiva quando x é negativo e ela é negativa quando x é positivo. Vou considerar o x menos 1 como a função g de x. Então, a função g de x igual a x menos 1 tem como raiz o 1. Seu coeficiente angular é 1, um valor positivo, o que nos garante que essa função ela é crescente. Então, fazendo aqui um esboço do seu gráfico, apenas observando o eixo x,
nós teremos uma função desse tipo aqui, né? Vou botar 1 aqui. Bem, com esse esboço, nós podemos concluir que a função g é positiva quando x é maior do que 1, negativa quando x é menor do que 1. E aí, falta ainda uma função h de x, definida por x menos 2, aonde a raiz é 2, o coeficiente angular é positivo, ele vale 1, então a função h de x ela também é crescente. Então, vou fazer aqui também um esboço do gráfico, né, que é uma reta, já que as 3 funções são afins. A raiz da h é 2, ela é crescente, então eu vou ter uma função com essa carinha aí, né? Quando x é maior do que 2, a função é positiva. Quando x é menor do que o 2, a função ela é negativa. Então, agora eu vou fazer 4 retas para indicar o estudo do sinal que nós já fizemos da f, da g, da h e determinar o estudo do sinal desse quociente aqui. Vou dividir aqui o quadro. Então, primeira reta. Segunda. Terceira. E a quarta. Cada reta representando um eixo das abscissas, né? Na primeira reta, eu vou colocar o estudo do sinal da f de x, na segunda, da g de x, na terceira, da h de x e na quarta, da f de x, dividida pela g de x vezes h de x, né? Posso fazer o estudo do sinal desse quociente de uma vez só, mesmo sabendo que o denominador é um produto, né? Então, as raízes de f, a de f é 0, a de g é 1, a de h é 2, vou marcá-las aqui, fazendo o tracejado, indicando aonde é 0 em cada uma delas, né? Vou fazer também o tracejado para x igual a 1. Então, eu sei agora que o 1, a posição do 1 em cada uma das retas, e o do 2 também. Então, quando eu faço essas linhas tracejadas, eu formo como se fosse uma tabelinha, né? Que vai me ajudar a fazer o estudo de sinal que eu quero. Bem, função f, a raiz é 0. Ela assume valores negativos quando x é maior do que 0 e assume valores positivos para x menor do que 0. A função g tem raiz igual a 1. Ela é positiva quando x é maior do que 1, negativa quando x é menor do que 1. A função h tem raiz igual a 2, positiva quando x é maior do que 2, negativa quando x é menor do que 2. Então, vou fazer o produto, o quociente da f sobre o produto de g por h. Então, se x é menor do que 0, g e h são negativas, então o seu produto é positivo.
Dividindo f positiva por um valor positivo, nós temos um resultado positivo. Quando x é igual a zero, f é zero, g e h são negativas, então esse quociente vai dar zero. Se o x pertence ao intervalo 0, 1, aberto em 0 e 1, f, g e h são todas negativas. Então, o produto de g por h é positivo. Dividindo um número negativo por esse valor positivo, nós temos um resultado negativo. Quando x é igual a 1, observa que a g de x é zero. Então, 0 vezes a h de x, que é negativa, vai dar zero. Se o denominador é zero, nós já sabemos que o quociente não está definido quando x é igual a 1. Então, eu vou indicar com a bolinha aberta aqui. E, para eu não esquecer, vou utilizar as letrinhas ND sobre o 1 para lembrar que não está definido para x igual a 1, ok? Repara que isso também vai acontecer quando x é igual a 2, né? Quando x é igual a 2, a h é zero. Então, quando eu multiplico o zero pela g, que é positiva, o denominador vai dar zero. Então, eu já posso me antecipar, porque eu verifico que quando x é igual a 2, o quociente também não está definido. Então, coloco a bolinha aberta sobre o 2 na reta e coloquei o ND aqui para a gente lembrar dessa indefinição. Bem, voltando ao intervalo de 1 a 2, a f é negativa e eu vou dividir ela pelo produto da g pela h. Positivo vezes negativo é negativo, então negativo dividido por negativo, positivo. Já fizemos o x igual a 2, quando x é maior do que 2, g e h são positivas, o produto consequentemente positivo também. Tomando a f negativa e dividindo por esse produto positivo, nós vamos encontrar resultados negativos. Então, aqui nessa última linha, nós conseguimos o estudo dos sinais da f dividida pela g vezes a h. Bem, nós queremos saber para que valores reais de x esse quociente ele é negativo. Então, olhando aqui para o nosso estudo, nós podemos verificar que ele é negativo no intervalo 0, 1, aberto nos dois extremos, e também é negativo toda vez que o x ele é maior do que 2. Então, o conjunto solução da nossa inequação vai ser a união desses dois intervalos, né? Aberto em 0, aberto em 1, aberto em 0 porque eu só quero valores negativos, eu não quero valores menores ou iguais a 0, né? Aberto em 1 porque a gente sabe que não está definido em 1, união com intervalo aberto em 2, também por causa da indefinição, até, né, de aberto em 2 para mais infinito. Temos aqui a solução da inequação. Ok? Espero que você tenha gostado dessa solução. A gente termina aqui a nossa aula.